Vamos para a palavra de Deus, então, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Glória ao Senhor Todo-Poderoso. Se você achou na sua Bíblia, se coloque em pé e nós vamos ler. Muito bem, diz assim, finalmente, está aqui no telão, se você não trouxe Bíblia, pode ler junto com nós aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e aonde? Vamos ler todo mundo junto, 10? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Continua de pé, vamos lá para Josué. Velho Testamento, capítulo 10, verso 25. Josué, capítulo 10. Verso 25. Acharam aí? Muito bem. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Amém. Feche os teus olhos, Senhor. Lemos aqui a tua santa palavra, que é vida para nós, que é o que alimenta a nossa vida, a nossa alma, a nossa conduta, é o que molda o nosso caráter. E para tanto, que isso aconteça, transforma essa palavra lida em mudança de atitudes na nossa vida. Venha falar com cada um de nós. Ó, quanta gente tem aqui nessa noite, Deus. Começa falando comigo, que preciso tanto do Senhor, preciso tanto moldar a minha vida segundo a tua vontade. Fala, Deus, com toda a tua igreja, e que saiamos daqui mais fortes do que entramos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Senta aí, irmão, por favor. Nós estamos nessa série de mensagens, hoje é a 4ª semana, hoje nós encerramos também os 21 dias de jejum e oração, glória a Deus por isso. Viemos orar aqui às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, Deus abençoe os irmãos que vieram orar, e foi um período maravilhoso, e de resposta de oração, e eu tenho certeza que vamos colher ainda muitos frutos desse período que passamos aqui orando, seja pela manhã, seja na hora do almoço, ou à tarde, ou em algum momento que você dobrou o teu joelho na tua casa e orou. Eu tenho certeza disso. Leve como hábito a vida devocional. Amanhã seria o 22º dia, não iremos nos reunir aqui na igreja, mas nada impede de você continuar o devocional na sua casa, mesmo porque nós usamos o devocional presente diário, que é da Rádio Transmundial, que a maioria dos irmãos tem aqui. Se não tem importância, você entra no site, Rádio Transmundial, não me lembro se acho que é .org, alguma coisa assim, mas coloca no São Google lá e vai te ajudar. Todo dia tem um devocional do dia. Aí você leia o devocional e tira um momento de oração. Para quem não faz nada, para quem não tem tempo nenhum para Deus, já é um belo começo de uma dedicação diária ao Senhor. Uma ferramenta boa também. Belezura? Porque são essas coisas que vão fortalecendo a nossa vida. Pois bem, ao longo dessas semanas, nós ouvimos aqui que o nosso desejo, ao final dessas 7 mensagens, que vamos terminar agora em abril, é que tenhamos uma vida contagiante, uma vida que faça diferença. Eu penso que veio muito a calhar nesse momento que nós estamos vivendo como nação, né, irmãos? Nós precisamos ter uma vida contagiante aí, porque as coisas estão feias. Você olha para a direita, para a esquerda, tem hora que parece que está tudo perdido, tem hora que parece que não tem o que fazer, parece que não tem uma solução. Alguns repórteres, algumas matérias falavam sobre isso. O Brasil clama por um salvador da pátria. O Brasil deveria clamar pelo poder de Deus. Mas nós, como igreja, por vezes falhamos e retemos o evangelho só com a gente. E demoramos para falar, demoramos para
falar para o nosso vizinho, para o nosso parente, que há salvação em Cristo Jesus. Às vezes pensamos, oramos, pedimos direção para Deus, para evangelizar alguém. Senhor, será que é da tua vontade que eu evangelize meu vizinho? Irmão, tem oração que você não precisa fazer, não perca tempo. Lógico que é da vontade de Deus. Penso que se tivéssemos no Brasil uma igreja mais atuante, e eu estou junto nessa, hein? Não estou saindo da linha de tiro, não, estou junto. Se fôssemos mais atuantes, se fôssemos mais tementes a Deus, irmãos, eu penso que talvez estaríamos em outro estágio aqui da nossa nação. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. E esse que é um ano eleitoral, que Deus nos ensine a votar, que Deus nos ensine a caminhar o nosso dedo, a hora que aparecer aquele bando, ou monte, é melhor falar, bando é de ladrão, não pode falar isso, aquele monte de candidato, que Deus de alguma maneira nos conduza a escolhermos alguém que dê a possibilidade de ser usado por Deus, não que a pessoa seja a salvadora, não, o homem na essência é pecador, é corrupto, é mau, mas se ele teme a Deus, há uma boa chance de governar bem a nossa nação, uma boa chance. E oremos pela nossa nação, oremos, ore pelos governantes. Eu sei que tem irmãos aqui que curte colocar comentários lá descendo a lenha no governo, outros defendem o governo, aí já vira intriga entre irmãos, que coisa feia, para com isso, ora. O tempo que você gasta lá digitando, pondo uma foto, dobra o teu joelho e fala, Senhor, abençoa a nossa nação, conduza essa nação, que haja justiça na nossa nação, em nome de Jesus, amém? Essa é uma vida contagiante, mas nós aprendemos no primeiro domingo sobre um coração contagiante. Depois, o pastor Davi veio aqui e pregou sobre atitude contagiante, e depois, no último domingo, o pastor Rogério, apesar das tragédias de cair microfone e tal, um negócio quase que meio circense, vamos dizer assim, não é? Culpa sempre do Wilson lá, que dá essas falhas, mas enfim, conseguiu pregar sobre uma mente contagiante, você ter a sua mente renovada por Deus, ter bons pensamentos, isso é muito jóia. E hoje nós vamos falar sobre uma força contagiante. Eu creio que aqui ninguém quer ser fraco, ninguém aqui quer ser molenga. Quantos aqui já falaram isso? Deixa de ser molenga, moleque. Quem já falou isso? O filho. Que irmã já falou isso para o marido? Homem, deixa de ser molenga. Isso, está certo, irmã, não erga a mão não, porque o seu casamento pode estar em risco. Mas nós falamos para os nossos círculos, irmãos da igreja, às vezes falamos para o pastor da igreja, deixa de ser molenga. Ninguém tem o desejo de ser fraco, de andar desanimado, cabisbaixo. Que alegria tem nisso, que prazer tem isso, mas certamente você convive com pessoas assim, ou não? Que amanhã, segundona, depois de um feriado prolongado, barbaridade, ir trabalhar parece que está indo para a morte. A pessoa já chega. Você tem que ter uma força tal, que só de tocar naquela pessoa, ela já sinta uma mudança. Mas quantas vezes nós crentes chegamos pior ainda? Feriado prolongado, não fui viajar, não ganhei chocolate, domingo, pastor Mário que prega, já sei que o culto vai terminar mais tarde, e agora segunda-feira tem que encarar esse trabalho, misericórdia, Deus tem, e já entra, que é isso? Deus tem poder para derramar sobre a nossa vida, Deus tem força para te dar nessa noite, você crê nisso? Quem é que lembra de um desenho que era o He-Man? Ergue a mão, os antigos aí, coisa boa, pode erguer a mão, Gil, que você é antes desse ainda. Erga a mão, você que conheceu o He-Man aí? Joia. Lembra do Renato? Já, amém. Nós vimos que você assistiu. Vocês lembram da base da história do He-Man, como é que era? Um camarada ali, normalzinho e tal, cabelinho Chanel, mas de repente ele recebia uma unção. Não falei de onde vinha a unção, vinha de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Sei lá quem era, um pastor que eu tinha dizia que era o diabo, mas enfim, eu não vou entrar nessa causa aí. Eu sei que o cara recebeu uma unção e pensa num homem que recebeu uma força danada. Lembram disso? A espada lá e pronto. Não tinha inimigo que prevalecia. Mas junto com o He-Man tinha outro personagem, quem que era? Hã?
Mas como era o nome dele antes da unção? Pacato. O Pacato era um leão, nem sei que dia, acho que era. Tigre, boa. O Pacato, já tem esse nome Pacato. E está cheio de crente pacato. Em todos os lugares, só aqui nessa igreja não, porque essa igreja é só de gato guerreiro, tá? Mas quando o pacato recebia a unção, também ele se transformava no gato guerreiro. E ficava violento o bicho. É uma ilustração, para você entender onde nós vamos chegar nessa noite. Que situação que você está? De pacato ou gato guerreiro? He-Man, antes ou depois da transformação? Porque há momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser crente guerreiro. Há momentos, eu vou dizer quase todos os momentos na nossa vida, que nós precisamos ter força, porque o dia consome, as lutas consomem as nossas energias, sim ou não? Nossa, e os dilemas que nós enfrentamos então, consome a nossa alma. Às vezes a gente se sente mesmo enfraquecido, sem vontade de orar, às vezes sem vontade de vir à igreja. Vir à igreja parece ser o maior sacrifício da semana. Ler a Bíblia, então, parece que é quase cortar, espetar uma faca na carne. Há momentos da nossa vida que as coisas que nos alimentam, que ferramentas, palavra de novo, que Deus deixou para nos fortalecer, parece que são quase inacessíveis. Tamanha a nossa fraqueza, tamanho é o nosso desânimo. Isso é nosso, é do ser humano. É verdade, o homem desanima. A gente não consegue ser valente, forte a vida toda. Mas, se nós usarmos o que Deus deixou à nossa disposição, e eu quero citar alguns passos aqui, você pode sair nessa noite mais forte do que você entrou. E eu posso também. E eu quero isso. Eu preciso disso, porque eu creio que está se aproximando o dia da volta do Senhor Jesus, e é natural que as lutas vão se intensificando também. É irmão que briga com irmão, às vezes é confusão dentro da igreja que é visto como um lugar de paz, né? Quando fala vou à igreja, parece que você vai num lugar onde só tem anjo cantando, mas você já entra, parou na vaga do irmão, ele já bronqueou, ou estacionou no meio da vaga, cabia 2 carros, o irmão fala, dá para você puxar um pouquinho? Não, é aqui mesmo, irmão. Já vai a ira suscitando. Às vezes vai para a escolinha, a criança não para, aí o pai vem irado com o filho, esse miserável não fica na escolinha, não dá mais para vir na igreja, vamos deixar para vir na igreja quando ele estiver maiorzinho. E coisas assim vão acontecendo, que vão nos enfraquecendo. Às vezes nós estamos no culto, por exemplo, hoje falta um monte de irmão aqui. Muitos eu sei que estão viajando. Mas às vezes nós estamos no culto, mas estamos viajando também. Estou falando bobagem? Quem nunca aqui, como diz Jeremias, vamos abrir o confessionário. Quem nunca aqui sentado aí, o pastor pregando, você nem sabe do que ele está tratando. Você nem ouve a mensagem. Aí você sai e fala, nossa, que palavra ruim essa noite, hein? Nossa, não entendi nada. Mas você viu se tinha lâmpada queimada, essa cruz agora vermelha, será que não vai mudar de cor? Tem outras cores mais bonitas para pôr, nossa, tem teia de aranha lá em cima. Você está viajando também, você está em outra. Está que nem aquelas missas de corpo presente. O defunto está lá, mas a pessoa já foi. E por vezes nós entramos nesse caminho. Então, desperta nessa noite. Fica atento à palavra de Deus, porque o Senhor quer te fortalecer. Em nome de Jesus. O poder da ressurreição está sobre a nossa vida. Esse ano não tivemos cantata. Algumas pessoas ligaram aqui. Que hora começa o musical de Páscoa? Não tem esse ano. Não, nem ano que vem. Que é isso? Desviaram. Mas a palavra de Deus é que funciona. É verdade, o musical atrai muita gente. O musical mexe com as nossas emoções. E a gente chora e pá, mas o que transforma verdadeiramente é a palavra de Deus. Quando eu acolho ela no meu coração e faço do meu coração um solo fértil,
E essa semente que ora é lançada, ela vai crescendo e se transforma numa bela árvore que produz belos frutos. É nisso que nós cremos. Então, atenta aí. Nós já lemos 2 versículos, um em Efésios, outro em Josué. Efésios fala para nós, finalmente fortaleçam-se no Senhor, está dizendo aonde a gente tem que se fortalecer, claro, e no seu forte poder, ou seja, estou na presença de Deus e peço o poder dele para a minha vida. Entenda o poder de Deus como a presença do Espírito Santo na nossa vida, ok? Que nós buscamos e devemos sempre buscar. Senhor, enche a minha vida com esse poder do alto, enche, Senhor, eu quero ter do Senhor essa graça, estar mais fortalecido, desanimar menos, pensar em desistir menos. E depois nós lemos outro texto de Josué, que ele fala, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Quantas vezes no nosso dia a gente precisa ouvir essa frase aqui, hein? Não tenha medo. Temos ouvido falar de tanta crise, parece que o medo retoma a nossa nação. O medo do desemprego, o medo da miséria, medo de passar necessidade, talvez no nosso caso, medo de cortar alguns gastos na nossa vida, no nosso dia a dia. Medo. Uma dorzinha, medo de ficar doente, medo de morrer, medo da oração não ser atendida, medo de Deus não converter quem você está clamando. E a palavra do Senhor era clara, ela diz, não tenham medo. Mas que jeito que eu não tenho medo, se eu sou fraco, se eu sou humano? Só tem um jeito, me fortalecendo no Senhor, buscando nele aquilo que eu não tenho. Isso vai requerer de mim, de você, tempo, disposição, trabalho. Vida cristã é vida trabalhosa. Andam pregando um evangelho de sossego por aí, que aceitou Jesus, tudo acabou, não precisa fazer mais nada, só dizimar e ofertar, lógico, mas o resto Deus faz, não precisa ter mais nenhum sacrifício. Ai de mim, ai de você, se não mortificarmos a nossa carne todo dia. Ai de nós, se não renunciarmos os desejos do nosso coração todos os dias. E isso dói, isso às vezes nos consome, mas é necessário se quisermos ter essa vida contagiante, essa vida que faça diferença. Nós não viemos nesse mundo por acaso. Deus não colocou você no trabalho onde você está por acaso. Você não faz o que você faz por acaso. Você não mora onde você mora por acaso. Eu creio que acima disso há um plano tremendo de Deus, de usar você aonde você está, para que você seja sal e luz naquele local, que as pessoas possam conhecer, saber, entender, que naquela rua, naquela casa, mora uma família cristã, que está disposta a ajudar, seja lá quem for, que quando precisar de um auxílio, pode bater na tua porta, que quando precisar de uma ajuda, pode ir lá, apertar a tua campainha, porque sabe que há um coração bondoso, há uma alma ali caridosa, há dentro daquela residência, servo e serva de Deus, que fazem a diferença. Então essa ideia de força, e nós precisamos força para fazer isso, só diante da presença do Senhor. Mas vamos lá, para que a sua força, ou a minha, nossa força, seja revigorada, para que possamos viver uma vida contagiante. Primeiro, conheça e reconheça as suas fraquezas. Eu vou ler alguns versos bíblicos, você não precisa abrir, para a gente ir um pouco mais rápido. 2 Coríntios 12, 9 diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Conhecer e reconhecer as nossas fraquezas gera dependência de Deus. Você não é super-herói, falei aqui do He-Man, você não é, e nem o gato guerreiro, você também não é. Nós somos falíveis, nós somos limitados, e constantemente temos que reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus, admitir as nossas fraquezas, para que Ele possa vir e atuar naquela área.
Quantas e quantas vezes fazemos orações falsas a Deus? Falamos que estamos bem, mas não estamos bem. Falei ontem, acho que na sala. Às vezes o nosso desejo é orar para Deus arrebentar com a vida de alguém. Mas a gente faz uma oração falsa e diz: eu abençoo aquela pessoa. O teu filho mesmo, Jesus disse, ele não sabe o que faz. Mas Deus conhece o teu coração. E Ele vê que lá dentro há raiva, há amargura. Então, antes de clamar por alguém, sonda o vosso coração. Coloca a tua fraqueza, seja sincero em orar. Senhor, a minha vontade é pedir que o Senhor fulmine essa pessoa. Quantos aqui já tiveram essa vontade? Aleluia, glória a Deus. Se esse é pecado, estamos juntos nele. Podemos fazer isso? Podemos, mas não devemos. Então, coloca as suas fraquezas diante de Deus. Quem não encara, lida e trata as suas fraquezas, tem a sua força drenada, enfraquecida. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Às vezes caímos porque pensamos que somos fortes demais e não cuidamos de vigiar as nossas fragilidades. Eita! Quando o irmão cai, vamos falar dos outros que é melhor que nós. Quando o irmão cai no pecado, normalmente ele caiu porque ele se achou forte. Não é porque ele se achou fraco. Fraco ele se acha depois que caiu, aí ele é cara de pau. Aí ele diz: ah, pastor, a carne é fraca. Nós só caímos porque em algum momento deixamos de vigiar. Você acredita nisso? Irmãos, depois de Adão, todo homem é pecador. Todo, não tem um santo sequer. Mas após Jesus Cristo, nós só pecamos se quisermos pecar. Porque nele nós encontramos poder e força para dizer não para o pecado. Isso nos deixa indesculpáveis diante do Senhor. Isso é sério. No dia do juízo, quando estivermos frente a frente com o nosso Senhor, não vai ter essa. Ah, Senhor, mas eu era fraquinho, tenha pena de mim. Pecamos porque queremos pecar. Pecamos porque em algum momento não reconhecemos a nossa fragilidade. Atenção, casais de namorados que estão aqui. Palavra do Senhor para a sua cachola aí, e abre ela agora. Se o teu período de namoro tem te levado além do que deva ir, e nós estamos no ano de 2016, século 21, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. E sexo fora do casamento continua sendo pecado. Não fui eu que inventei isso. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Mas se você está naquela fase que ficar junto com o bem, ou com a gata guerreira, e se você está sendo um pacato, e não resiste à tentação, e acabam indo além do que deveriam ir, vigia, porque vocês estão em pecado, e pecado continua levando pessoas para o inferno. Mas se ficar junto não dá, talvez seja momento de separar. Ou, se há amor verdadeiro, seja momento de pensar no casório. No casório. Eu sei de irmãos que namoram aqui há 5 anos, sei de irmãos que namoram há 10 anos, e eu oro para que Deus os mantenha firmes, porque os nossos hormônios não são convertidos. É tudo ímpio os nossos hormônios. Carregamos dentro de nós essa patota. Não tem santidade. É natural você estar com a pessoa que você ama, ter um desejo de ir além do que deva ir. Porque quem colocou esse desejo foi o Deus Todo-Poderoso. Não é o diabo que pôs o desejo. O diabo faz com que você não vigie. Ou o diabo te dá uma cegada porque você aceita. Sexo é bênção de Deus. Credo. Sexo é bênção de Deus. Encontro no hotel lá, vamos precisar conversar muito sobre isso, né? É bênção, irmãos.
Você se deitar com a mulher que você ama, com o marido que você ama. Mas no casório, fora do casório, é confusão, é desgraça, é contaminação. Então, reconheça as suas fraquezas. Se está muito junto, as coisas esquentam, não fique tão junto. Ué, esses dias foi pregado aqui sobre José, não foi? É fugir, é sair correndo. Se levar a namorada para casa, você vai além do que deva ir, põe a bichinha no ponto de ônibus. Dá o passe para ela, fala, amor, vai na paz, porque nós não vamos pecar. É simples assim, irmãos. Se sair sozinho, o fogo pega, leva alguém junto. Mas vigie em nome de Jesus. Porque Deus quer derramar força e poder sobre a sua vida. Mas força e poder de Deus não anda junto com o pecado. Não tem jeito. É assim que Deus faz. Então nessa noite, repensa aí. Aliás, o pastor Davi pediu para eu lembrar, nós vamos começar aqui na igreja. Acredito que já em abril, talvez mais no final de abril, junto com a Alex e com a Patrícia, o curso de noivo. Esse ano mudou, acabou moleza. O curso de noivo nosso era um encontro. E eu disse para os dois, nós precisamos dar chance para os noivos desistir. E aí a gente faz o curso de noivo, 15 dias antes do casamento, ninguém desiste. Mesmo vendo que não é o cara, mas não dá mais, porque o convite está pronto. Então nós vamos antecipar. Então veja, abrindo um parênteses aqui, guarda onde nós paramos. Nós vamos ter 2 cursos só no ano. Então quem pretende casar, presta atenção, você que namora ou que está noivo. Quem pretende casar no segundo semestre de 2016, o curso você vai fazer agora, 2 meses. Que vai dar tempo de você repensar o negócio aí. Quem pretende casar no primeiro semestre de 2017, vai fazer o curso no segundo semestre desse ano. Os irmãos entenderam o mecanismo aí? Então nós vamos pôr um cartaz lá, certinho e tal, e aí nós vamos ter tempo para conversar. Joia, é um material muito bom. Então eu pedi que nesse curso de noivos, pudesse participar casais, com 1 ano para baixo de casamento. Quem casou com menos de 1 ano, tem menos de 1 ano de casar. Casais jovens, vão poder participar também. E vai ser muito legal. Com a diferença, né? Que o casal jovem não vai poder desistir. Então vai ter que vir com muita fé. Porque talvez vai ter que fazer o chamado rical no seu casório. Mas quando é novo, tudo é mais fácil. Beleza? Então fique esperto aí. Você que namora, você que está pensando em casar, vai pensando aí. Vai pensando. Precisamos fazer casório nessa igreja aqui. Tem uns casais aqui que já estão criando teia de aranha, tanto tempo que namora. Vigia. Em nome de Jesus. Ignorar que você é humano, limitado, que sua carne nunca melhora, que o seu inimigo quer destruir você, não te fará uma pessoa mais forte. Apenas fará de você um alvo mais vulnerável. Isso mesmo. Então não posso ignorar. Que a minha carne nunca melhora, que o meu inimigo é mais forte que eu, não é mais forte do que aquele que habita em mim, mas é mais forte do que eu. Então eu estou em constante batalha, em constante guerra, e eu preciso ter força para isso. Então reconheça suas fragilidades, coloque diante do Senhor. Segundo, confesse seus pecados ocultos e mude de vida. Tem muita gente fraquinha, muita gente anêmica, porque carrega pecado, não se arrepende, vive de pecado em pecado, e dá-lhe ceia, entra ceia, sai ceia, e confessa sempre o mesmo pecado, não tem novidade nem de vida e nem de pecado, é sempre o mesmo, precisa mudar isso. Salmo 32, verso 3 diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O salmista está dizendo que o pecado que ele carregava, os pecados que ele carregava, trazia sobre a vida física dele algumas situações, que fazia o bichinho até gemer. E está cheio de crente gemendo aí, por estar em pecado, em pecado. Nesse momento da nossa nação, nós apontamos e acusamos e descemos o rei nos políticos.
Bando de ladrão, bando sem vergonha, bando isso. E a nossa vida? Como é que está? Sua vida, minha vida. Pensa nisso. Uma das coisas que mais enfraquece a pessoa são pecados ocultos, não confessados. Suga a nossa força tremendamente, afeta o físico diretamente. Ao tratar sua vida e deixar o pecado, você fortalecerá sua alma, o seu espírito e o seu físico. Sua força espiritual aumentará à medida que você deixar de alimentar a sua carne. E eu me lembro numa das aulas do discipulado, anos atrás, junto com a irmã Olga, querida irmã Olga, que foi minha companheira de sala por tantos e tantos anos, né, irmã Olga? Glória a Deus por isso. Eu lembro que uma ilustração do pecado era esta. Eu dizia, passar os pecados e mudar de vida. Você pode mudar. Você pode dizer não para aquilo que te afasta de Deus, para aquilo que tem consumido as tuas forças. Cultive aquilo que é forte na tua vida, os teus pontos fortes. 1 Timóteo 4,14 diz, ninguém negligencia para danar, mas fica a coisa mais linda. Você fala, é fake, o que é algo falso? Não seja falso com você mesmo. Reconheça naquilo que você é bom e invista. E naquilo que você não é bom, se aparta. Ou procure melhorar então. Mas não viva de aparência, não viva de ilusão. Você está querendo enganar quem? Engana-se a si mesmo. A gente não engana Deus. A gente pode enganar Deus, irmãos? De jeito maneira. 1 Timóteo 4,15 diz, seja diligente nessas... Trava uma preferência por Ele. Está certo ou está errado? Na minha concepção está errado. Deu uma falhada aqui. Isso fez com que os irmãos odiassem José. Então ele não vigiou essa emoção. Enfim, os irmãos de José interromperam a amizade com ele, devido ao ciúme do amor que o pai tinha por ele. Passaram até a odiá-lo. Entenda, ciúme, olha lá, inveja, ódio, falta de perdão, mágoa, rancor, medo, tudo isso é ferida no nosso coração. E ferida precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E Deus está aqui para tratar nessa noite. Se abrirmos o nosso coração e dermos livre acesso a Ele. Mais um, para ajudar a gente a ter uma força contagiante. Ande sempre bem acompanhado. Vigia com quem você está andando. Vigia. 2 Reis 2,6. Em seguida Elias lhe disse, fique aqui, falando para Eliseu, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, juro, a minha concepção está errado, deu uma falhada aqui. Isso fez com que os irmãos odiassem José. Então ele não vigiou essa emoção. Enfim, os irmãos de José interromperam a amizade com ele, devido ao ciúme do amor que o pai tinha por ele. Passaram até a odiá-lo. Entenda, ciúme, olha lá, inveja, ódio, falta de perdão, mágoa, rancor, medo, tudo isso é ferida no nosso coração. E ferida precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E Deus está aqui para tratar nessa noite. Se abrirmos o nosso coração e dermos livre acesso a Ele. Mais um, para ajudar a gente a ter uma força contagiante. Ande sempre bem acompanhado. Vigia com quem você está andando. Vigia. 2 Reis 2,6. Em seguida Elias lhe disse, fique aqui, falando para Eliseu, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Eliseu não queria andar sozinho, e mais, fez a escolha certa de quem iria fortalecer a sua vida, se andasse ao seu lado. Posteriormente em sua vida, fez mais milagres que o seu mestre Elias. Fuja das más companhias, ande ao lado de pessoas de Deus, gente que o fortaleça, gente saudável, gente inteligente, gente bem resolvida, e gente boa. Ande com os fracos para socorrer. Ótimo. Então o pastor está dizendo que eu não devo andar com os fracos. Anda, para você ser uma ferramenta de socorro. Mas ande com os fortes para ser fortalecido. Amém? Quantos de nós aqui já não fomos levados numa conversa fiada? E quando a gente percebeu, nós estávamos pecando também? Falando de alguém? Você foi envolvido?
Depois veio a consciência, o pesão. Não é o pesão da consciência, não. Nós devia ter falado aquilo, ó. Mas também o irmão começou a história lá. Eu me arrepio, irmãos, por vezes alguns encontros de irmãos. E nós podíamos assumir um trem aqui entre nós, hein? Almoço, jantar entre irmãos, café entre irmãos. Não fala da igreja, fala de Jesus. Acho que vai ser mais saudável. Eu acho que a digestão vai ser melhor. Porque às vezes nós falamos cada bobagem, pensamos cada bobagem, e ao invés de abençoar a casa onde estamos, nós estamos amaldiçoando. Cuidado com as companhias, cuidado com quem você tem andado. Ande sempre bem acompanhado. Fuja das más influências, fuja dessas companhias. 1 Coríntios 15, 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, é Bíblia isso, não é pastor Mário que escreveu. As más companhias corrompem os bons costumes. Moço e moça, ei, hoje o negócio é com vocês. Cuidado com essa historinha de procurar namorado e namorada fora da igreja. Cuidado, os princípios são outros. Pastor, mas hoje o senhor está muito quadrado e quero estar cada dia mais quadradinho. Cuidado, que eu já ouvi e vivi histórias de pessoas que acharam que encontraram o príncipe lá fora e casou, não deu 2 dias, o sapão apareceu, a bruxa veio, e para quebrar esse encanto é só o poder de Deus, e nem todos estão dispostos a isso, ainda mais nessa geração descartável que nós vivemos, ainda mais nessa geração que as coisas vão sendo colocadas de lado e o que importa é eu ser feliz. Fuja de más companhias. Você sabe o que eu estou dizendo. Pessoas que te levam a pecar. Pessoas que te levam a fazer aquilo que Jesus não faria. A estar em lugares que Jesus não entraria. A não ser que fosse para levar salvação. Pastor, é certo o crente em balada, o crente em frequentar alguns ambientes aí, que eu nem sei os nomes, fechou um na 9 de julho, esses dias, mas aquele não era tão complicado, mas fechou. É certo, é errado? Depende. O grau de influência que você vai ter naquele ambiente. Se você entrar ali e a luz de Cristo brilhar, é válido você estar lá. Porque pensa no lugar que está cheio de pecador, é esses lugares. Pessoas que estão precisando ouvir que é um Salvador. Que você pode ser alegre sem estar bêbado, que você pode ter satisfação sem ter que fumar um baseado ou cheirar uma carreira de cocaína. Então, se o crente entra num lugar desse, tem que ter transformação, porque diz a Bíblia que quando a luz resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Mas se você entra num lugar e a tua luz está mais baixa do que luz de neblina de carro, e não está brilhando nada, e quando você se vê, você está chacoalhando o teu esqueleto no sonzinho ambiente, copinho de bebida na mão, e postando foto no Facebook, vigia, você está no lugar errado, na hora errada, e fazendo o que é errado, aí vem para o culto e quer que Deus fortalece, e queira, oxalá Ele te fortaleça, para você dizer não para essas coisas, ou ir para esses lugares e arrebentar no evangelismo, a ponto de ser expulso do lugar. Sai fora, crente miserável. Olha que honra, você subir no púlpito e contar, pastor, eu fui expulso da balada. Nós vamos tudo dar glória a Deus aqui. Mas aqui entre nós, o que acontece em ambientes assim? O cristão é absorvido, é abraçado, e a luz de Cristo não resplandece. Vigia. Você que quer ter força, você que quer ser um cristão forte, vigia. Pessoas honestas não andam com pessoas corruptas. Estamos vendo aqui agora em tanta delação aí, que misericórdia.
Mantenha um coração aprendiz, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Ser discípulo de Jesus e não ser aprendiz, não ser tratável, é um contrassenso, porque o discípulo é sinônimo de aprendiz. Para ser fortalecido, olha só, será necessário aprender, reaprender e reter aí no teu coração. Peça a Deus por mais fé. Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. A fé pode e deve ser buscada, porque a nossa vida é fortalecida pela fé. Ela pode e deve ser alimentada e fortalecida. A nossa fé pode crescer dia a dia. É um processo. Você tem pedido sinceramente a Deus que fortaleça a sua fé, que a sua fé cresça? Eu tenho pedido. Se tem algo que eu pedi esses 21 dias, foi para Deus fortalecer a minha fé. Porque isso nos deixa forte. Isso faz de nós pessoas fortes também. Porque você está consciente de que tudo de mal do mundo está crescendo. É verdade. O José, domingo que vem, vai dar um relatório da visita que ele e a Sandra fizeram no campo missionário. E uma das coisas que ele ficou surpreso e triste é a questão da pedofilia em comunidades tão afastadas da nossa realidade. O Zé visitou comunidades que algumas crianças não sabem o que é, nunca viram um carro. Nunca viram um carro, porque não tem televisão e não tem carro, que é a comunidade ribeirinha. Então, elas amarram um barquinho no barbante e puxam, porque a ideia de locomoção delas é essa. Mas uma boa parte dessas crianças, afetada pela pedofilia, e por vezes dentro de casa. O mal tem aumentado, irmãos. Não tem como dizer não a isso. O mal tem aumentado em toda a esfera. Corações maldosos têm se levantado. E na nossa vida, o que é que tem aumentado? No mínimo, tem que ser a fé. Então nós precisamos lutar contra essas coisas, nos fortalecendo também. Amém? Mais um para terminar aqui. Mantenha o seu foco firme na fé em Jesus. Evite distrações. O mundo está cheio de coisas que, em um primeiro momento, não é pecado. Romanos 1:17 vai falar sobre isso. Marcos 11:22 diz: como está escrito, o justo viverá pela fé. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sua fé o guiará, protegerá e sustentará, e fortalecerá em todos os momentos. Então, sustente a sua fé, que ela vai sustentar você. Veja a recomendação aqui em Tiago, capítulo 1, verso 3, para o nosso fortalecimento. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Mantenha o foco firme em Jesus. Pastor, tirando Jesus, tudo é pecado? Não. Tem outras coisas que não necessariamente são pecado, mas que também não acrescentam nada na nossa vida, que não vão trazer benefício algum para a nossa vida. Então precisamos vigiar nisso também. Foca a sua vida nele. Hoje é domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Verdadeiramente ele veio, tomou a forma de homem, servo, e nos serviu com a sua própria vida. Não para que fôssemos uma igreja pacata, não para que fôssemos um povo medroso, famílias amedrontadas, famílias complicadas, não para que fôssemos uma igreja apenas de participação em culto, não. Ele vem para nos fazer soldados, valentes dele, guerreiros, que não lutam um contra o outro. Nossa luta é espiritual. A nossa marcha é feita de joelhos na presença de Deus. Somos assolados, somos. Passamos dificuldades, passamos. A nossa força às vezes parece que desapareceu, sim. Mas há a possibilidade de mudança. Quando nós corremos para a presença dEle e pedimos: Senhor, mais uma vez, encha a minha vida.
Eu quero sair daqui nessa noite fortalecido. Se for preciso, confesse os teus pecados, se arrependa. Mas não saia daqui como você entrou. Vamos fazer a diferença nesses dias, irmãos. Vamos ter essa vida contagiante, vamos continuar nessa luta. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Deus tem muita gente para alcançar através da sua vida. Agora, só acontece quando você está forte. Só acontece quando você busca força no Senhor. E não nas coisas que são naturais aos nossos olhos. É o Senhor que nos fortalece, sempre. Amém? Você crê assim?